Olá, pessoal, muito bom dia a todos vocês, compradores, os nossos amigos de suprimentos. Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos aqui diretamente da sede da ABERC aqui em São Paulo, para o nosso último encontro, né, do ano de 2025 com vocês. Esse encontro que vai ficar marcado aqui em 2025, esse último vai ser fantástico. Pessoal, nós estamos hoje aqui e nós queremos, né, no caso hoje, os temas que nós trouxemos aqui hoje junto com o Léo é algo importantíssimo, falando de estratégia, falando de propósito, falando de inovação, falando de tecnologia, mas só fazendo uma retrospectiva, no comecinho do ano de 2025, nós estávamos aqui em janeiro falando de, de um ano de muitos desafios. E realmente, nós atravessamos esse ano de 2025 com muitas feiras, com muitos congressos, com muitos eventos, inclusive na Fispal com evento, né? Estivemos lá, com um stand lá. Tivemos agora, recentemente, o nosso congresso, o seminário aqui em São Paulo. Trouxemos aqui durante o ano produtos novos, trouxemos SG, trouxemos tecnologia, trouxemos muito treinamento, capacitação. E agora, né, para a gente fechar com chave de ouro hoje, nós vamos estar aqui juntamente com o Léo fazendo esse encerramento. Mas eu queria agradecer a todos vocês que estão aí nos estados, né? Nós temos hoje aqui mais de 70 empresas participando com a gente, o pessoal da Bahia, o pessoal do Sul, o pessoal lá do Paraná, né? O pessoal de Manaus também está com a gente, o pessoal aqui do interior de São Paulo também, o pessoal da capital. Sejam todos bem-vindos para esse encontro. Quem não me conhece, eu sou Luiz Maurício, ainda de repente tem algum comprador novo que não me conhece. Sou Luiz Maurício, diretor de suprimentos aqui da Berck. Nosso diretor é o Daniel Mendes, né? Dono da Sapori. Junto com o seu Rogério, dono da Máximo, o Fernando deve estar aí conectado. Lá no Rio de Janeiro, nós temos a Cristina, nossa vice-diretora, né, Cris? Sei que você está aí no Rio de Janeiro conectado com a gente. Pessoal, para a gente poder se preparar para o ano que vem, acho que todo mundo aqui já está ciente, né? Nós tivemos agora recentemente uma live incrível com o Antônio. Sabemos que o ano que vem, de 2026, temos Copa do Mundo, temos reforma tributária, temos eleições, temos fatores climáticos, temos a IA, temos o tarifaço, o efeito, e temos o agro no modo SOS, que é bom vocês ficarem atentos porque tudo isso vai impactar no ano que vem na nossa vida, tudo isso vai impactar lá nas nossas compras. E nós precisamos nos preparar para isso. Por isso que nós estamos aqui. Então, eu quero aqui chamar o Leonardo, mais uma vez, está aqui com a gente, Leonardo Lima. Eu não vou nem, pessoal, fazer o release dele da apresentação, por favor, Leonardo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu não vou nem fazer a apresentação formalizada dele, porque quando vocês olham no nosso card aí, ele é CEO, CFO, CPO em compras, né? Vocês viram que ele já está até com barba branca em compras, né? Já está virando já um senhor em compras. E ele tem muito a agregar. Obrigado, Leonardo, mais uma vez estar aqui com a gente nesse último encontro. E eu tenho certeza que nesses poucos minutos, ele tá bravo comigo, viu, pessoal? Porque a gente entrega 9 temas e tem que falar em 1 hora, né? Mas o objetivo principal é provocar vocês. Provocar no sentido de gerar um desconforto para que a gente possa buscar aprendizado, buscar treinamento, buscar bootcamp, buscar cada dia mais entender de compras para poder entregar para as nossas empresas não somente o saving, que a gente fala muito de saving, 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 mas eu acho que o propósito que o Léo vai trazer aqui hoje é muito além do saving, é muito além. Então, se conecta aí, coloca o seu assistente, eu sei que você está comprando, está fazendo pedido, está atendendo a gerente da unidade, está brigando com a menina do hospital, o feijão da menina queimou, ela já está pedindo, fazendo um pedido extra, o fornecedor disse que não vai entregar. Eu sei que a vida de compras é essa rotina fácil, tranquila, suave, né? Tudo em paz aí, né? Tá todo mundo em paz aí. Mas brincadeiras à parte, Léo, assume o controle, você está aqui na casa da Berck, na família Berck, fala com os nossos compradores aí. Boa reunião pra gente, bom encontro. Obrigado, meu irmão. Muito bom, muito legal. O Luiz, a Beck, já é uma parceria de muitos anos. O Luiz, eu peguei muito no pé dele há uns 5 anos atrás, mais ou menos, né, Luiz? Exatamente. 5, 6 anos atrás. Ele foi um dos nossos alunos e, diga-se de passagem, sem querer levantar, né, a moral dele, que ele se enche, mas foi um dos melhores alunos que nós tivemos
e se tornou um grande executivo, né? Então eu quero agradecer essa nossa parceria também, Luiz, Nossa, bem amigo. como também a Berk e todos vocês aí. Bom, nós falamos muito nos dias atuais de um tsunami ou uma overdose de informações, né? E é isso que vocês vão passar hoje. Um tsunami, uma overdose, tá certo? De informações. Então, eu já vou pedir para você, mesmo você aí no telefone, você no e-mail, você já prepara um bloco de notas ou já pega o celular aí, porque eu vou dar algumas chaves, tá certo? Para que vocês possam ter alta performance no ano de 2026. E com certeza pode ter algumas coisas que você já escutou ao longo desse ano, mas certamente vai ter um gatilho que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua empresa, vai mudar, vai gerar uma economia, como o nosso amigo Luiz falou, tá certo? Sem muitas delongas, vamos para o nosso material de hoje. Como o Luiz já disse, né? Nós vamos falar sobre compras 2026. A estratégia, a tecnologia é o propósito para um novo ciclo de valor. Então, aqui nós queremos abordar. Pode passar, por gentileza? Você vai passando? Não está passando aqui? Não está passando? Aqui, não tá passando? Então, aqui nós estamos fazendo a nossa despedida do ano de 2025 para começar 2026 com todo vapor. Eu sei que nós, compradores, a nossa despedida vai ser dia 30 às 17h59 da tarde, mas nós já estamos fazendo essa despedida aqui com vocês, tá bom? Então, aqui é um pouquinho da nossa apresentação, do nosso overview, tá certo? E nesse nosso overview, nós queremos falar sobre tecnologia, queremos falar sobre propósito e queremos falar sobre estratégias. Então, aqui eu quero trazer para você uma breve abertura, desafios do Brasil e do mundo no setor food, tá certo? O papel estratégico do departamento de compras, a digitalização e a hiperautomação, que é um tema que está em alta, compras como inovação nas empresas, tá certo? E vamos falar um pouco sobre gestão de riscos, sobre eventos de 2026, como o Luiz já breve adiantou aqui, Copa do Mundo, né? Como que a gente vai lidar com a situação do tarifaço e dentre outras situações, tá certo? Então, para quem ainda não me conhece, acredito que grande parte já me conhece. Então, eu sou aquele intelectual da culpa é do comprador, né? O professor. Eu sou o Leonardo Silva, hoje eu sou CEO e founder da Suprimentes. A Suprimentes ela é uma startup direcionada para a área de procurement, para a área de compras. Nós somos a primeira startup da América Latina a trazer o primeiro curso de formação do Comprador 4.0, que foi um bootcamp de 220 horas, de 20 semanas, 4 meses de imersão e profundidade, né? Que o Luiz participou da primeira turma, né? Muito legal. E aqui eu sempre tinha um slogan fazendo a culpa é do comprador com outros colegas. É como se fosse era um stand-up comedy na área de compras, onde a gente pegava todas as questões do nosso dia a dia e trazia de uma forma divertida, hilária, inusitada, né? Então, aconteça o que acontecer, façam o que fizerem, precisamos estudar sempre. Do contrário, nossas mentes estarão em perigo. Então, isso era uma das minhas falas. Hoje eu estou atuando muito na área de startups, de inovação, participando de bancas, de rodadas de investimentos, de pitches de startups. Então, hoje eu faço parte do time do Sebrae for Startup. São em torno de 200 mentores que atuam no Brasil para quase 20 mil startups. Como também o Inovativa, dentre outros ecossistemas aí, Associação Brasileira de Startup. Então, você precisa acompanhar a minha velocidade, porque agora eu vou engatar a primeira e eu não paro, tá certo? Então, vamos lá, né? Ou seja, aqui eu trago uma primeira pergunta, né? Uma primeira indagação que a gente sempre fala, né? Vai parar a produção? Né? Eu vi mais barato no Mercado Livre, preciso para amanhã.
Então, essa é a nossa situação, Luiz. A nossa Ninguém, situação. ninguém passa por isso aí, né? Acho que o pessoal. Ninguém. Acho que talvez aquele esteja iniciando hoje, eles precisam se deparar com essa situação e nós somos literalmente o quê? Ou uma cara de bobo, de palhaço, ou muitas das vezes somos um bombeiro. Então, eu trouxe aqui um pouquinho do que nós falamos alguns anos atrás, no ano de 2022, nós falamos sobre a culpa é do comprador. A culpa sempre é do comprador. Do comprador. Quem nunca, né? Olha isso aqui, ó. Sexta-feira, 18 horas. Vou para casa descansar. Aí chegou o e-mail pedindo material urgente para segunda-feira, né? O sonho e a realidade, É né? o sonho e a realidade. Mas parece que eles têm um sensor automático, né? Que sempre às 18 horas, 17h59, toca o sininho, toca o telefone, toca o e-mail. Agora é o WhatsApp, né? Agora são os robôs, enfim. Mas a gente se depara com essa situação. E aqui eu quero colocar um videozinho para vocês verem. E se o comprador fosse um jogador de vôlei? Como que seria isso? Vamos ver? Vamos colocar aí, Júnior. É só apertar o play. Esse não foi. Ele não foi? Não, ele só tá uma imagem mesmo. Eu até testei com Ele só tá a imagem? Tá. Mas vou explicar, não tem problema não. Bom, aqui é o seguinte. Nesse vídeo, ele pega, ele saca, aí ele vai na rede, depois ele dá um corte, depois ele sai de um lado da quadra, vai para o outro lado da quadra. Então, é mais ou menos a nossa rotina do dia a dia, né? Ou seja, alguém aí tá se identificando com esses momentos? Todos. O comprador ele tem que ligar, responder o e-mail, responder o WhatsApp, né? Fazer o mapa comparativo de preço, desenvolver novos fornecedores. Então, essa é a nossa rotina, tá certo? E aí eu quero começar esse dia com vocês para dizer o seguinte, uma reflexão e uma pergunta provocativa, tá certo? Compras é centro de custo ou centro de valor? Boa essa, hein? Boa essa. Essa é boa, essa é boa. Por que que 2026 ele é um ponto de inflexão? Por muitos anos, por mais de décadas, nós já atuando na área de procurement, a gente percebe que a área de procurement ela sempre foi vista como uma área de custos. E de uma década para cá, já poderia dizer isso, tá certo? De 5 anos para cá, mais ainda, essa pirâmide ela inverteu. Hoje, as áreas de procurement, elas são vistas como áreas geradoras de valores. Ou seja, quando em 2018, meados de 2018, nós tivemos o estopim com a pandemia, o que aconteceu? O setor de vendas do comercial parou, o setor produtivo parou, e quem é que começaram a olhar? Quem começou a ser, ao invés de ser o ator coadjuvante, passou a ser o ator principal? Justamente esse camarada que é você, o comprador, o negociador, o gestão de categoria, né? O assistente, o supervisor, enfim, o supplier, como você chama. Mas eu quero dizer o seguinte, desde a pandemia, ou seja, a nossa função, o nosso cargo dentro da empresa, ele tomou um lugar de liderança. Há um estudo que foi realizado em 2022 para 23, que 56%, Luiz, das pessoas hoje que estão em níveis executivos são oriundos da área de procurement. Então, de cada 10, vamos arredondar, de cada 10 executivos, 6 são oriundos da área de procurement. Então, isso serve como estímulo, isso serve como motivação para você que, de repente, ainda não está galgando um nível de executivo, tá certo? Então, logo, logo vai chegar a tua vez. E você que já está em um nível executivo, você com certeza vai estar ali na ponta ali da empresa, tá certo? Então aqui eu quero começar trazendo um videozinho sobre a indústria 4.0, a quarta revolução industrial chegando na área de suprimentos. Por que isso? Porque você precisa entender que as coisas estão mudando.
né? Ou seja, nós muitas das vezes estamos agora aqui falando de chatbot, mas chatbot já é passado. Nós já estamos falando, né, de uma automação de funcionários autônomos, né? E nós vamos falar um pouco disso. Então, existem empresas já que o comprador não compra mais. É o robô que faz isso. Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho dessa história. Pode passar. A pergunta que não quer calar. Você está preparado? Os seus liderados estão preparados? A sua empresa Figura está. também é o gênio. São os únicos dois que têm Essa é opinião. a provocação que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento. Será que realmente nós estamos preparados para essa disrupção? Nós estamos preparados, de fato, para toda essa inteligência artificial, para essas novas habilidades? Passa para mim, por gentileza, que aqui não está passando. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: eu quero te trazer aqui alguns dados, tá certo? Alguns dados que vai te mostrar uma projeção até 2032. Vamos pegar aí aproximadamente uns 5 para 7 anos para frente, tá certo? Então aqui eu quero trazer um report para vocês, tá certo? Então aqui ele é um report deste ano de 2025, tá certo? Aonde nós falamos sobre grupos de estratégias. E aqui ele está falando de uma nova era de oportunidades. Ou seja, praticamente tudo aquilo que nós fazíamos há 20 anos atrás, nós não fazemos mais. Praticamente hoje, a rotina que a gente ainda faz, que nós fazíamos anteriormente como comprador, é de negociar. Por quê? Porque hoje os aplicativos, as ferramentas, os softwares, os robôs, né? os algoritmos, os prompts, eles estão fazendo isso para a gente. Então, nós precisamos entender essa nova era. Então, eu quero passar rapidamente aqui sobre o que vai acontecer ou o que já está acontecendo nessa nova era, né? Ou seja, toda uma introdução modular, blockchain, né? Robôs e assim por diante. Então aqui nós vamos fazer um overview e eu vou trazer simplesmente uma síntese dos principais pontos para a área de food, para a área de alimentos, tá certo? Então aqui eu elenquei da seguinte maneira. Primeiro tópico, as tecnologias de pagamentos sem contato estão transformando as interações com os clientes em diversos setores, aprimorando a conveniência, aumentando a eficiência e impulsionando as vendas, né? Então aqui nós precisamos entender que os pagamentos hoje eles estão sendo automatizados, né? Não se faz mais. E eu vou trazer um case muito legal de uma empresa americana que ela fez, tá certo? Legal, aproveitando esse gancho, importante para o comprador, porque normalmente dentro de refeições coletivas, o comprador está pensando assim: ô Léo, eu não compro, eu compro carne, eu compro hortifruti, eu compro padaria, arroz e feijão, né? Só que hoje, os nossos comerciais, as empresas de alimentação, ela está vendendo alimentação para uma multinacional que ela está buscando produto, serviço, lojas autônomas. Então, todo esse aglomerado, ele volta para a supply. Para a supply dar uma resposta para a área comercial. Então, é importante que o pessoal entenda, quando você fala de um pagamento, pô, eu sou comprador, tá falando de tecnologia de pagamento aí, de que precisa só pôr a mão, blá, 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 blá. E quer dizer, por que que eu... Não, eu compro carne. Não.
o supply hoje das empresas de alimentação, seja serviço, seja sistema, seja a automação do restaurante, seja o forno combinado, seja o arroz, o feijão, ele é nosso, ele está debaixo da nossa responsabilidade. Então, um pouco de tudo que você vai falar, o olhar tem que estar um pouco além, pensando que essa demanda vai entrar dentro da empresa de alimentação. Porque realmente eu faço comida, eu faço refeição, eu atendo hospital, eu atendo presídio. Mas hoje, diante do cenário do que a gente vai atender lá, os clientes estão trazendo para dentro das empresas essa demanda de um produto com SG e tal, e assim como tecnologia, eu preciso entender para poder buscar no mercado parceiros que consigam me dar o reporte para poder entregar essa demanda lá na ponta, entendeu? Que é uma coisa que é o que a gente vive aqui dentro. Uma ótima colocação sua, e aí eu faço dois adendos para que evidencie mais isso, essa tua fala, tá, Maurício? Uhum. Primeiro, nós falávamos até então de uma visão 360 graus. E hoje, justamente com essa tua fala, nós precisamos entender que a visão agora mudou. É 720 graus. Ou seja, o que significa essa visão 720 graus? É eu antever. Eu não trabalho mais no corretivo, apagando incêndio, e eu não trabalho mais no preventivo. Ou seja, eu já tenho simuladores, que nós vamos falar aqui, de preditivo. Então, veja bem, o comprador a vida toda trabalhou na correção, apagando incêndio. Agora, nos níveis estratégicos, eu estou trabalhando de uma forma preventiva. E agora a tendência, por isso que é 720 graus, eu estou olhando lá na frente. Já estou trabalhando de uma forma preditiva. Ou seja, o comprador moderno, ele tem que antever aqueles produtos, aquele serviço e logo aquele fornecimento. Fechou, perfeito. Tá certo? Então, uma ótima colocação aí que você Obrigado fez, pelo tá certo? complemento aí. O surgimento de restaurantes autônomos. Olha só que bacana. Estabelecimento onde os clientes podem fazer pedidos, pagar e receber a comida sem ajuda humana, né? Então, hoje, quando você vê os grandes âncoras, né? Os grandes âncoras, por exemplo, o iFood, né? Você praticamente não tem uma intervenção mais humana. A gente estava em negociação com o iFood, são mais de 5 mil empresas, 5 mil compradores só para fazer o que vocês veem na telinha. Você olha a telinha, não, mas há toda uma carga por detrás fazendo isso. Um adendo legal também da tua fala é que, assim, cada dia mais o comprador, ele também é vendedor. Pega isso aí. A gente estava... Anota aí, né? Anota isso aí, pega isso aí. A gente estava no case com o Privalia. Já ouviu falar no Privalia? É um dos maiores e-commerce, né? Que eles falam de outlet digital. O Privalia bateu o faturamento deles de 1 bi. Né? 1 bi. Ele foi um dos pioneiros, há 2 anos atrás, a bater isso. E lá, quando você vai na área de compras, todo mundo compra e todo mundo vende. Então, eles não são nem vendedores, nem compradores. Eles são o quê? Gestores de demanda, gestores de categoria, gestores de marca. Então, cada empresa dá o seu nome. Então, o que eles fazem? Eles compram de um lado e eles mesmos já vendem. E isso está sendo uma prática. Então, por isso que hoje nós usamos o nome do negociador estratégico. Porque ele negocia tanto para quem compra, quanto também para vender na E ponta. dentro das empresas, ele tem que negociar com a área operacional, ele tem que negociar com a área comercial, ele tem que negociar com a diretoria, ele tem que negociar com a qualidade. Tem toda essa galera, tem fornecedor externo, né, também. Muito bom. Tecnologias inovadoras com robôs autônomos, drones, né? E soluções baseadas em inteligência artificial que estão possibilitando que os consumidores encomendem e recebam produtos a qualquer hora, em qualquer lugar. A Amazon, ela chegou em um nível, Luiz, de em até 4 horas. Pega isso aqui, ó. Em 4 horas tem o Zeppelin, já ouviu falar no Zeppelin? O Zeppelin é como se fosse um balão, um drone gigante, e na ponta ele tem vários drones. E aí abre, e aí o drone vem, por exemplo, você comprou um celular, em 4 horas, nos Estados Unidos, em algumas regiões, teu celular está lá. Ou seja, é um nível de entrega, de geração de valor muito grande. Então, só para a gente entender justamente isso. Então, os robôs autônomos, eles já estão fazendo isso, tá certo?
Tecnologias avançadas, como IA e IoT, visão computacional, estão transformando a forma como as empresas monitoram, reduzem e gerenciam o desperdício de alimentos. Olha que legal. Permitindo operações mais inteligentes. Então, nós temos, hoje a gente faz banca, né? Em alguns lugares, banca de pitch, de apresentação, e hoje nós vemos muitas startups trazendo sensores inteligentes, principalmente, Luiz, no agronegócio, né? No agronegócio. Essa semana nós pegamos duas startups que eu não sabia disso, mas o mercado de tilápia, baiacu, movimenta mais de 62 bi no ano, né? E o que que eles fizeram? Eles fizeram um sensor que mede o tamanho, como ele está se formando, para saber se ele vai ter um peso de 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos. E aí, com isso, gera uma economia lá na ração e gera uma economia de mortalidade do peixe. Olha aonde nós estamos chegando, tá certo? É realmente essa cara, Luiz, que o povo faz, tá certo? Experiências imersivas em hotelaria, gastronomia e varejo estão redefinindo o engajamento, combinando tecnologia e narrativa multissensorial para promover a participação e a conexão emocional, né? Hoje, nós falamos muito de user experience, experiência do usuário. Então, você hoje vai entregar uma refeição coletiva. Como que está sendo essa experiência na ponta? Não é simplesmente eu comprar a carne, eu comprar a fruta, O arroz, o feijão. o arroz, o feijão, ou seja, além de tudo isso que nós temos que ver, que é desde lá da origem do agro, como que eu estou servindo? Como eu estou preparando? Né? Qual está sendo a experiência que eu estou proporcionando? Né? E com essa tendência dos masterchefs da vida aí, né? Crescendo. As tecnologias alimentares e engenharia estão redefinindo o ecossistema alimentar global, com inovações como códigos QR Code comestíveis. Olha que interessante. Proteínas produzidas por energia solar e aromatizantes de biocompatíveis. Esse é um universo que nós vamos ter que entender na cadeia de fornecedores nossa lá. Vai. Perfeito, você matou. Bingo. Ou seja, o comprador, ele tá parado aqui, ó. E ele tem que entender que ele não tem que ficar mais aqui. Ele tem que sair. Eu lembro, enquanto comprador, eu lembro que eu fazia o quê? Eu ia para as indústrias. E eu queria saber como que era o processo. Então, é o famoso TBC, né? Tira o bumbum da cadeira. O comprador que ainda está nesse movimento de responder e-mail, de telefonar e ficar dentro dos 30 dias de trabalho na sua empresa, esse comprador, ele já está fadado aí à falência, tá certo? Acho que não tá Futuramente, né? É. Quer complementar Vai ser alguma coisa, Luiz? Vai ser substituído pelo robô. Vai ser substituído. Então, de uma forma rápida, o passado é o quê? Foco em preço e negociação. O nosso presente, abastecimento, controle e compliance. E qual é o nosso futuro? Estratégia, dados e impacto. Eu tive um mentor que falava assim, cada dia mais compra é engenharia. Cada dia mais compra é número, né? E a gente fica naquilo só dos 3%. Então eu preciso que vocês entendam isso aqui, ó. Estratégia, dados e impacto. Qual é o impacto que a minha empresa está trazendo para esse negócio? Onde compras impacta o resultado? No EBITDA da empresa. Nós precisamos entender que nós não somos um setor convencional. Passador de pedido. Não é isso, já há muito tempo já passou. Hoje, nós somos responsáveis por impactar o EBITDA da empresa diretamente. É só você pegar os números. Todo CFO, ele tem um cara de compras do lado. Por quê? Eu fui fazer uma consultoria, Luiz, um dia, falando aqui rapidamente, e o camarada faturava 2 milhões por mês. E ele tinha uma empresa de 35 anos, uma indústria. E eu falei para ele assim, o problema é se tu vai ficar mais um ano vivo. E ele olhou para minha cara assim. E por que que eu falei isso? Porque ele estava gastando 2.600. O que adiantava ele faturar 2 milhões, mas está gastando 2.600? E hoje aqui no nosso negócio, 50% no mínimo só do custo alimentar é de compras. Estou nem falando de
compra dos indiretos de uma estrutura de um restaurante, mesa, cadeira, não estou nem falando de uniforme, lá, 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 lá. Falando só diretamente da refeição em si, 50%. Olha só. 45%, Eu estava 40%, 50%. eu tava fazendo um projeto junto com a Igreja Universal, no Templo de Salomão. E o que que a gente descobriu ali? Que eles transacionavam mais de 5 milhões por mês, com 38 compradores no Brasil. E esse custo praticamente, sabe o que era? Só MRO, só manutenção de prédios, de salão, né? Então, você vê como a função do comprador, ele impacta, seja na refeição, seja na construção, seja em que setor for. Qualidade do prato final e satisfação. Olha que interessante. Lembra que isso está linkado com as tendências e as projeções. Desperdício e segurança alimentar. Em alguns países, nós já estamos tendo escassez de alguns alimentos. E isso é muito sério. Sem falar que alguns alimentos, né, nós estamos nos reinventando, com aqueles hambúrgueres já, Plant-based, carne de laboratório, já vem por aí, né? muito. E risco operacional e reputação. Então, não adianta. Eu tive um chefe que ele falava assim para mim, ó, você demora uma vida toda para construir o teu nome, mas você perde uma negociação. Ou seja, qual é a reputação que nós temos, né? Quais são os desafios reais hoje, Luiz, no Brasil, né? De uma forma sintética. Volatilidade de preços e commodities, isso tem que ter. Logística nacional complexa, a cada dia pior, né? Para não falar outra coisa. Fragmentação e falta de padronização. Falta de padronização, mas isso aí desde que eu me conheço como gente, não Se você mudou. perguntar pro pessoal aí como é que tá os bifes aí, como é que tá as carnes aí, o pessoal já vai te... O pessoal, é uma briga terrível, cara. O bife é para ser de 80 gramas, ele vem com 160. Aí o outro vem com 20 gramas. Como que eu sirvo isso, entendeu? É mais ou menos assim. E como que eu cadastro no SAP? Como eu cadastro no TOTS? Quando tu vê, tem que fazer saneamento, aquelas coisas todas. Enfim, Exatamente. ciclos de pagamento e fluxo de caixa também. As dores fazendo um contraponto aqui, eu quis trazer Brasil, mundo e o que nós temos em comum. Tá certo? Brasil, logística, infraestrutura e compliance local. Mundo, maior automação, padronização e capacidades de escala. E o que nós temos em comum? Escassez de talento e necessidade de integração. Olha só, você que está me assistindo, certamente, você deve ter pelo menos de 3 a 4, no mínimo, ferramentas, portais, Tem. um login e senha de cada um, sem falar dos teus aplicativos. Uma das E as maiores, planilhas, Excel? as planilhas nem falam, daí eu nem estou falando, eu estou em outro nível. Esse eu não posso falar, eu me recuso a falar nessas planilhas de Excel. Luiz, integração. Como que eu consigo hoje ter um sistema, uma rotina unificada? Essa é uma das maiores dores que nós estamos enfrentando e iremos enfrentar. Porque a cada dia é uma AI diferente, cada dia é uma tecnologia, uma ferramenta diferente. Então, como que eu faço para que eu unifique isso? Né? Às vezes, na tua empresa deve ter um TOTOS, um SAP, um Oracle, e aí você sabe que toda customização vai tempo, vai dinheiro, Aqui é Tecnisa, Genial e NL. São esses três. e é igual. Legal, legal. Se tu for fazer uma customização, como é que faz? Ah, Leva tempo, dinheiro e paciência, né? E a escassez de talento, olha que interessante. Por quê? Porque o mundo está mudando de uma tal velocidade, a tecnologia de uma tal velocidade, mas eu não estou me capacitando para tal. Então, eu quero abrir aqui, e isso, como eu estou hoje no mundo de inovação, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, 1000%. O robô não vai tirar o teu emprego. ponto. Ponto. Para com esse medo. Eu vou te falar uma coisa. Por 30 dias, eu fui em 30 empresas grandes, que eu não vou citar o nome por conta de ética. E todo mundo com medo de perder o emprego, os compradores. E por que medo de perder o emprego? Porque não se capacitou. Lembra que agora são dados, lembra que agora são tendências que você precisa olhar? Se você não se capacitar. Então, qual que é a tendência de 2025 a 2028? Fresquinho para vocês.
Digitalização e ERPs integrados. Se você tiver ainda no teu setor de procurement, aquelas famosas requisição, aqueles papelzinhos de pão, gente, para, comece de novo. Digitalização e ERPs integrados. Olha, é bom a gente ter essa provocação sua, por quê? Normalmente, o setor de compras, você chega lá para a consultoria, para o seu trabalho, aí o comprador vai falar assim, olha, minha situação é essa, só céus, até, é o que tem aqui, é a minha planilha, é meu papel. Mas, na verdade, a provocação para o seu diretor, a provocação para o CEO, a provocação para o seu supervisor, a discussão, olhar mercado, trazer o sistema, tentar colocar algo de melhor e evolução é nossa. Não é, eu vou esperar o que a área de TI vai fazer. Eu vou esperar que o diretor olhe para mim, tenha compaixão e misericórdia e queira fazer algo. Não, tudo isso que você está provocando parte da gente, nós assistente, nós comprador, nós supervisor, nós coordenador, não sei o nome aí que. Mas é ir e trazer e mostrar, ó, tá aqui, eu vou ter ganho, eu vou ter segurança, eu vou ter compliance, eu vou ter resultado, eu vou ter saving, eu vou ter, enfim, mostrar todas as vantagens, porque às vezes os compradores, ou o pessoal que está aqui, claro que a gente tem grandes empresas, médias empresas e pequenas empresas aqui, que às vezes está ainda no modelo lá atrás. E sempre escondido onde? Não tenho tempo para implantar nada, não tenho tempo para buscar um sistema, não sei que sistema tem no mercado, é muito caro, já falaram para mim que é caro. Quer dizer, pô, vamos derrubar todos esses mitos aí, entendeu? E vamos buscar isso que você está colocando, vamos pesquisar, vamos no fórum, vamos ligar para o Léo, indica alguém aí, me fala alguém no sistema, uma ferramenta, né? Acho que essa provocação tem que partir da gente, entendeu? Sim, até mesmo porque assim, é ela que vai te auxiliar. A questão é que eu estou enxergando ela como um inimigo, não como um amigo. É que nem hoje, né? Vamos falar dos chats GPTs da vida aí, né? Ele é o nosso amigo hoje. Se você souber usar, você tem tudo na tua mão, né? Mas não, eu não quero usar. Aqui eu trago uma questão provocativa. É, não vamos falar de religião, né? Mas vamos falar de Deus, que acho que todo mundo fala de Deus, até o ateu fala de Deus, né? Se Deus aparecesse agora para você, Luiz, e falasse assim, faça uma pergunta para mim. Qual é a pergunta que você faria para mim? Léo, o negócio pegou. É justamente isso que está acontecendo com os GPTs da vida. Eu não sei perguntar. Eu não sei fazer os prompts. É como se Deus viesse aqui e falasse assim, qual é a pergunta que você tem? De acordo com a tua pergunta, ele vai te dar a resposta. Então, hoje, as pessoas do computador, ele está usando o chat GPT ou outras IAs aí da vida, outros boots, de uma forma muito simplista, muito generalista. Então, você não consegue trazer ali os dados ou informações que você gostaria. Então, fica esse ponto, tá certo? A IA para previsibilidade mix, né? Então, nós estamos falando de quê? De situações, simuladores de preditivos. Então, como que eu faço a previsibilidade do meu negócio? Como que eu faço a previsibilidade dos meus custos? Como eu faço a previsibilidade do meu saving, do meu cost avoidance, né? Ou seja, não é só o saving. Como que eu estou fazendo meu TCO? Ou seja, é melhor eu alugar ou é melhor comprar um carro? Computador. Computador. É melhor eu alugar ou comprar uma máquina de xerox? Né? Um investimento em um equipamento de cozinha industrial. Ou seja, como que eu estou trabalhando e estou fazendo essa previsibilidade? O ESG, né, como requisito de reputação, então hoje, qualquer coisinha, se tirar uma foto, né? A gente estava num restaurante famoso aí, e quando a gente foi comer, apareceu uma barata. Acaba a reputação. E aí, como que a gente faz? A gente ainda pegou e falou, não, ó, troca lá o prato, e aí, como é que faz? Parcerias estratégicas com fornecedores. O fornecedor, ele é teu parceiro. Porque tem comprador que ainda nos dias atuais trata o fornecedor como um nada. Ele quer matar o fornecedor. Quer matar o fornecedor. Depois não tem mais ninguém. E eu preciso entender agora o quê? A cadeia, o todo, do início ao fim. Digitalização e automação inteligente. Substituição de planilhas por plataformas integradas, né?
Poxa, gente. Ah, mas Léo, eu não consigo fazer uma gestão. Pega um Trelozinho da vida. É gratuito, gente. E você tem uma gestão ali que você consegue gerir o teu negócio. Simples, sem pretensão nenhuma. ERP mais catálogos padronizados e mais BI. Ou seja, gente, se você não tem o e-procurement, como que você está fazendo na tua empresa? Está confiando só no teu ERP? O ERP é o nosso médico clínico geral. E o EPROC, ele é o nosso médico especialista. Quer resolver o problema? Você, comprador, precisa lutar para que você tenha um EPROC, para que você tenha um catálogo, para que você, se você é uma empresa de grande envergadura, um leilão eletrônico. Tudo isso são ferramentas que já estão disponíveis e algumas até, vou te dizer, Luiz, ultrapassadas. Hiperautomação com IA e RPA. Aí a grande pergunta é, mas Leonardo, o que é o RPA que todo mundo fala? Há uma automação que você faça com que o seu processo ele mude, né? De uma forma bem simplista. Então imagina, né? Eu tenho lá toda aquela cadeia de rotina, onde eu preciso fazer diversas etapas. O que que eu faço? Pego e padronizo isso daí e digitalizo e faço uma automação. Gestão de riscos e resiliência. Cadeias mais curtas, mas também diversificadas. Múltiplos fornecedores para itens críticos. Então aqui eu abro um adendo, né? Eu lembro que lá na usina, o que que a gente fazia? A gente tinha um giz siderúrgico para uma placa de aço de 900 graus. Só tinha um. Então o que que ele fazia? Ele colocava o valor que ele queria. O que que a gente fez? Desenvolvemos, sabe o quê? Uma tinta. Eu não vou ficar na mão só do cara do giz. Então, tem gente, Luiz, que os itens críticos só tem um fornecedor que fica na mão dele. Acontece isso na refeição? Muito, muito, muito. Infelizmente, acontece. Bastante. E como que a gente faz para que a gente tenha múltiplos fornecedores para itens críticos? É um desafio para 2026. E tá aí para realmente, né, perguntar para autoanálise, né? Responda para si mesmo. Você tem algum aí, né? Você está lembrando de que você está 100% na mão do A, do B, do C e tal, tal, tal. Aconteceu um BO, o que que tu faz? Vai ter que sair correndo. Estoque mínimo estratégico e contratos flexíveis. Ou seja, será? Provocaçãozinha, né? O Luiz falou para mim só provocar, gente, tá? A culpa é dele. Será que os nossos contratos realmente estão sendo flexíveis? Estão revisados? Eu já entrei em empresas para fazer consultoria que já havia 12 anos que tinha um contrato que estava Só rolando. só rolando. E ninguém estava vendo. Então, pessoal, os contratos precisam ser mais flexíveis, né? Só se for um item muito estratégico para você ter de longo prazo, né? Agora os contratos estão sendo muito mais enxutos. Estoque mínimo estratégico para a gente que trabalha com alimentação, né? Ou seja, nós vamos falar sobre clima aqui. Houve um problema climático que acontece, você perdeu aquela mercadoria, né? Simulação preditiva com AI. Olha lá, cenários por clima, políticas e tarifas. Então, nós já temos hoje ferramentas, soluções que já faz toda essa análise preditiva. Ou seja, o que, que está para acontecer para 2026, 2027, 2028, olhando toda essa questão. E aí ele já te dá, né? Impacto no lead, time e custo total. Uso em decisão tática e estratégia. Ou seja, os simuladores preditivos, eles estão impactando tudo isso. Já no custo total, já na decisão tática e estratégica. Ahn, ahn, na, no MindT, eles estão usando simuladores de negociação de alta performance. Então, o que que acontece? Colocamos um problema. Pega o case, o teu problemaço lá na empresa e você coloca. O simulador preditivo, ele já te dá 3 possíveis decisões. Olha que legal. E aí o que que tu faz? Você escolhe. A 1, A2, A3. Ele já faz isso, que tu de repente ia ter que colocar 30 pessoas numa sala para resolver, ia ficar um mês para resolver. Ele faz isso em segundos. Sensacional. Tá certo?
Ou seja, aqui nós vamos falar sobre inovação. Abra um parênteses e faça a defesa agora da inovação, né? A bandeira que eu estou usando bastante. Parcerias com startups e fornecedores locais. Gente, pelo amor de Deus, para, eu não posso mais ouvir isso em 2026. Não feche com uma startup porque eu quero um histórico, balanço dos últimos 5 anos. Eu quero a documentação porque o meu escopo pede para que eu tenha toda essa burocracia. Morreu. As grandes empresas hoje, em alta performance de procurement, elas abriram, vamos dizer assim, uma exceção para as startups. E o que eles estão fazendo? Usando o conceito de inovação aberta. Então, eu trago e eu faço o desafio. Então, eu quero te dar uma chave hoje que pode mudar o teu setor no ano 2026. Inovação aberta. Eu tenho um desafio que eu não estou conseguindo resolver, o meu time não está conseguindo resolver, o que eu faço? Eu abro uma inovação aberta para startups. E elas que vão me trazer a solução. Podemos fazer isso em hackathon. O que significa hackathon? Eu trago eles, lanço o desafio e dou um prêmio. E a melhor startup, ela tem um prêmio. Eu posso colocar isso como inovação aberta de criar um departamento para que essas startups fiquem incubadas dentro da minha empresa. Por quê? Porque a startup ela está olhando algo específico. Uma startup ela está olhando o nicho, a dor, o problema específico. Ela não é generalista. Então, por isso que hoje, a cada dia mais... Eu precisa de algumas consultorias que vêm e fica anos e anos e anos e anos fazendo todo aquele... Tu já conhece? Super caro, anos e anos, e não resolve. Né? Também isso. Então, o que você falou, Luiz, o tempo inteiro. O comprador como curador de soluções. Gente, acabou, para de ficar ali. Ah, mas a minha rotina. O que eu acho interessante é que a gente fala isso dia após dia, ano após ano, e passa 2020, 2021, ele está lá, igual o Carlos Alberto de Nóbrega, na mesma praça, no mesmo banco, no mesmo horário. É você. O Luiz não chegou aqui à toa. Eu não cheguei aqui à toa. Nós tivemos que ser fora da curva. Nós tivemos que fazer diferente de todos. Einstein já dizia, bobo é aquele que faz as mesmas coisas querendo um resultado diferente. Ou seja, nós tivemos muita gente da ABEC que foi indicada para fazer o bootcamp. E eu via isso nas aulas, as pessoas fecharam, tipo assim, coloca em prática. Tá aqui fazendo TCO, coloca em prática lá. Eu vou dar aqui uma mão na massa para você fazer hoje, agora. Aí se tu não fazer, o outro vai ter resultado e tu não vai. Tem um case de sucesso lá da Quality, né? Como que era, trabalhava lá com a... Esqueci o nome dela, que ela se desenvolveu muito lá, tentando lembrar o nome da nossa colega, que eu vou lembrar daqui a pouco. Ana, A a Ana Ana, Leôncio. a Ana Leôncio se tornou executiva. A galera lá tudo tornou executiva. Tipo, muita galera boa. Né? Desenvolvimento de talento, soft skills. Galera, põe uma coisa na cabeça de vocês. Vocês vão ter que ser fora da curva em negociação. Né? Então vocês vão ter que ver atendimento Disney de ser. A gente dá uma palestra dessa. A gente vai ter que fazer método Harvard de negociação. A gente vai ter que começar a fazer o que o Shark Tank que a gente fazia lá. Ou seja, eu tenho que ser um cara negociador, por quê? Porque o restante, as tecnologias já vai suprir a minha necessidade. Análise de dados e storytelling para influenciar C-level. Olha que interessante isso aqui. Análise de dados e storytelling. Storytelling é o quê? Você contar a história. Você agora vai ter que chegar para o teu gestor, para o teu chefe, para o teu presidente, para o executivo, e você fazer storytelling. Olha só, mediante a esses dados, eu estou te provando, aqui tem os cases, a gente precisa fazer. Sabe qual é o problema? O comprador, ele traz só o custo. E enquanto você trazer o custo é o problema. E cadê a solução? Então, assim, olha, eu vou te falar, modéstia à parte, eu nunca tomei um não do meu chefe quando eu era comprador. Nunca. Por quê? Porque antes de eu sentar na mesa com ele, o que eu fazia? Eu fazia o by the book, eu ia no fornecedor, eu ia no fabricante, eu ia na indústria, eu já pegava todo o mapa comparativo, já pegava a precificação, pegava a tendência, pegava o que a gente estava, quando eu chegava lá, eu jogava na mesa dele, ele falava, pode implantar. Nunca eu recebi um não. Por que você está recebendo um não? Você está fazendo desse jeito?
Aí vem, né? Ó céu, ó lua. Não, tá difícil. Hoje tá difícil desse jeito. Diretor nenhum quer, não, diretor não quer o problema. Storytelling, conta história, né? Começa a contar a história lá do simulador de pretivo. O Luiz gostou, né? Simulador lá tem um pipinão, o que que tu faz? Coloca o simulador lá. Aí você vai contar a história para ele, olha como que funciona isso aqui. Olha o que o pessoal do MIT está fazendo. Olha o que o pessoal de Harvard está fazendo. Ah, entendi. Então, beleza. Coloca. Né? Empatia e comunicação para construir parcerias. Nós estamos falando que agora nós precisamos ter as nossas habilidades comportamentais, as soft skills. Competências comportamentais, empatia, liderança e negociação. E programas de bootcamps e de mentoring. Então, a gente está deixando um pouco as consultorias de lado. Estamos fazendo mais mentoring. O que significa isso, Luiz? O mentoring significa a gente ir na empresa e a gente andar junto com você. A gente te mentorar, te dar os caminhos e fazer ali, extrair de você o melhor, né? Então, hoje, de 2023, 24 para cá, está crescendo muito os mentors. E os eventos de 2026, os impactos e estratégias, eleições presidenciais, vai trazer o quê? Volatilidade e cenário fiscal. Então, já tomem cuidado com isso. A reforma tributária está aí, né, Léo? Então, tem que estar de olho. Ah, mas é o meu contábil. Não. Vai lá, pega lá todos os impostos, refaz de novo, veja as contas. Principalmente com a reforma, vai mudar totalmente a forma. As empresas que não se prepararam para isso, nós já trouxemos esse tema aqui. Principalmente o comprador vai ter um papel importantíssimo, porque vai depender de com quem ele está comprando, de que empresa, em que enquadramento fiscal esse cara está, para poder me relacionar e ter crédito ou não ter crédito, enfim. Vai ser uma linha bem diferente de negociação. Olha que ponto nós chegamos de evolução. A ponto de um comprador chegar no contador e falar assim, cara, nós precisamos rever os nossos tributos. Temos que ver os nossos incentivos fiscais. Olha que coisa interessante. Para que eu possa, na minha cadeia, selecionar com quem eu me relaciono. E não esperar que o contador vá até você. Tá certo? Copa do Mundo, o que vai acontecer? Janelas de demanda e logísticas regionais. Né? Por quê? Vai estar pertinho. Então, nós vamos ter um impacto direto sobre isso. Tá certo? Tarifaço 2025, revisão de sourcing e substitutos locais. Tem uma coisa que a gente está falando muito, Luiz, que é o global sourcing, né? E o local sourcing, vamos dizer assim. Certo. Ou seja, antigamente nós estávamos olhando muito para a nossa região. Eu sei que nós devemos ter aqui empresas que têm fornecedores estratégicos, mas a gente já viu fornecedores que têm que pegar barco. O pessoal de Manaus nosso aqui que está aqui, né? Nós temos Sabe, os associados aí, associados. E aí? Aí eu tenho que pegar um barco para conseguir chegar ao meu produto. E aí, como que eu ajo também de uma forma de um global source? Olha, Leonardo, eu não falo inglês, né? Mais de 90% dos compradores não falam inglês. Agora você já tem dispositivos em tempo real, em todas as línguas, que você já começa a conversar e ele já faz a tradução. Você fala em português e lá, por exemplo, já está saindo em mandarim, já está saindo em francês, em alemão, em inglês, já em tempo real. Tá certo? Então, clima e inflação, nós já estamos chegando aqui já no sprint final. Eventos climáticos que afetam oferta e preço de commodities. Efeito persistente na volatilidade de alimentos. Né? Qual que é a estratégia disso? Um mix de sourcing, contratos por fase. Tem gente que já fecha contrato global todo. O que você faz? Começa a fasear ele. Por quê? Se der um BO lá, você tem tempo de vir aqui e que a gente chama de pivotar. Pivota, ajusta. A gente tem que aprender muito com a startup, né? E monitoramento climático. Nós É um desafio, né? Nós falamos há uns meses atrás que o Brasil vai começar a sofrer, né, desastres naturais. Agora, esses ventos vendavais, né? São Paulo está vivendo isso hoje. Twister, tornado, tsunamis. Aí o que aconteceu quando nós falamos isso? Deu uma semana, teve o tornado lá no Paraná aqui, né? Houve uma grande perda. E aí? Eu tenho que olhar esse negócio. Fornecedores, parcerias.
Modelos de contrato de longo prazo com SLA. 80% das empresas, hoje os compradores têm contratos sem um SLA efetivo. Por quê? Porque deixou para o jurídico fazer. Eu quero dar uma chave para vocês, compradores. A partir de agora, se envolvam e façam o contrato junto com o jurídico. Por quê? Essas penalidades, o jurídico não sabe. Ele não sabe da tua rotina. Ele não sabe da tua dor. Ele não sabe da tua necessidade. Então, nós precisamos ter SLAs e revisão inteligente. Ou seja, o que eu faço? Lembra, nós jogamos lá para o contador de tributos, né? Agora a gente faz o quê? Pega os contratos e joga na mão do jurídico. E a gente não consegue ter uma revisão inteligente ou SLAs efetivos. Programas de desenvolvimento e padronização de insumos, né? Ou seja, eu tenho uma curva C, um long tail enorme. Galera, Enxuga isso, bom. é o Pareto, 80-20. Você está tendo lá 80% de trabalho para uma coisa que 20% resolve a parada, né? Quais são os ganhos? Redução de TCO e inovação conjunta, né? TCO, custo total, né, de propriedade, ou seja, você vai olhar e vai fazer todo o custo efetivo do início ao fim do processo. E aqui um case da BRF, tá bem? Caminhos para a nuvem, case BRF. E agora a gente vai conhecer outra história incrível. O nosso primeiro cliente no Brasil, primeirão, começou conosco ainda, era um perdigão. Uma jornada maravilhosa. E agora a gente vai conhecer outra história incrível. O nosso primeiro cliente no Brasil, primeirão, começou conosco ainda, era um perdigão. Uma jornada maravilhosa, mas antes de eu chamar ao palco meu amigo Sesco, a gente vai passar um vídeo da BRF. Agora eu chamo ao palco o CIO global da BRF, Antônio Carlos Sesco. Bom dia, bom dia. Bom dia, Sesco. Que bom ter você aqui. Tudo bom. Tudo ótimo. Vamos Tudo aqui bem? pro meio. Vamos aqui pro meio. Bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês, com todo esse público presente. Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso, a honra é nossa, de verdade. Que privilégio acompanhar vocês há quase 30 anos, quase a minha idade, então estamos juntos. Mas eu vou pedir para você contar essa história. Conta um pouquinho. E você está desde o começo, certo, Sesco? Estou. São 35 anos de empresa, né? Se a gente colocar aqui, temos 28 anos de parceria. Então, Uau. cerca de 80% da trajetória está com o envolvimento da SAP, né? Então, acho que é uma parceria legal aí de tanto tempo, né? E só se faz uma parceria assim com confiança, né? Com aprendizado mútuo, né? Vencendo os desafios, resolvendo problemas, criando oportunidades. Eu acho que é essa parceria que faz sucesso, né? Eu acho que aqui quando a gente fala de pioneirismo também é base para a parceria. Então, além do R3 lá atrás, em 96, que nós iniciamos a nossa jornada, né? Nós somos pilotos aí também em outras soluções, como por exemplo o CRM, né? CRM, o SLO, o BW, entre outros, né? Então esse pioneirismo, essa parceria, sempre ajuda, porque se a gente sai na frente, a gente tem alguma vantagem competitiva. Isso nos ajuda no nosso dia a dia.
né? E se for falar um pouco aqui do histórico nosso, né? Acho que fala um pouco da nossa cadeia longa, né? Nós começamos desde a aquisição de grãos na nossa cadeia. Para se ter uma ideia, hoje 9% do milho consumido no Brasil, nós que adquirimos, né? Olha. São 7 milhões de toneladas de milho todo ano, né? Esse milho é o principal insumo para nós produzirmos cerca de 10 milhões de toneladas, né, de ração, que alimentam os nossos animais do campo e que geram cerca de 5 milhões de toneladas de alimentos todo o ano, né? Esses alimentos vão para cerca da metade fica do Brasil, e a outra metade a gente exporta para mais de 120 países, né? E para movimentar tudo isso, para ter uma ideia, a gente dá a volta 7 vezes ao mundo em quilometragem para movimentar todos esses produtos para os nossos clientes e consumidores, né? E tudo isso é suportado pelo SAP, né? Pelo OECC. Nós temos também o IBP, que nos ajuda a fazer o planejamento dessa cadeia. Dessa pequena cadeia. Essa pequena cadeia longa, né? E temos aí os mais de 95 mil colaboradores no Brasil e no mundo, onde a gente utiliza os Success Factors para nos ajudar desde o recrutamento do nosso colaborador até o offboarding. Então, toda a cadeia, toda a jornada do nosso colaborador, a gente está dentro do Success Factor, né? Nossa, então, quanta responsabilidade é nossa, hein, Sesco? É grande. Todos nós, né? Não, Legal. muito bom, é sensacional, é incrível. Eu de verdade agradeço em nome de todo o time da SAP, a gente tem um time grande aqui. Para nós é um orgulho enorme, uma gigante multinacional brasileira. A gente realmente te agradece pela confiança. E vocês tomaram a decisão recentemente de ir para o Rise with SAP. Vamos para o S4 Cloud com Bom, pessoal, aqui o que eu quis trazer, depois eu posso deixar o link, tá certo? Esse foi um evento da SAP, junto com o pessoal da BRF. Eles têm 95 mil funcionários utilizando o sistema. E o que eles conseguiram? Eles conseguiram integrar, né? Eles conseguiram integrar a cadeia deles e foi um case aí bem interessante, né? Então, por isso que a gente colocou ali caminhos para a nuvem, né? Esse case aí da BRF. Pode passar, por favor. Isso. E aqui, um checklist executivo. O que mudar já, agora, para hoje? Limpar catálogo e padronizar especificações. Consolidar fornecedores críticos. Piloto de BI, previsibilidade e automação. Eu quero fazer esse desafio com você. De 60 a 90 dias. Que você possa fazer isso. Leonardo, eu ainda não tenho BI. Você precisa colocar. Porque tudo é dados. Independente se você é uma empresa pequena, média ou de grande porte, né? Ou seja, vamos fazer esse desafio, a gente começar a limpar os nossos catálogos, começar a padronizar os nossos produtos, começar a fazer uma gestão de fornecedores, né? Na qual a gente agora vai... Gente, isso só eu fazia há 25 anos atrás. A gente ia fazer homologação e avaliação de fornecedores e a gente pegava a nota fiscal, isso daí ninguém fez, só eu fiz, tá? Pegava a nota fiscal e dava lá, atendimento maior, entrega maior, e pegava os dados da nota fiscal. Por quê? A gente não tinha tempo. A gente não tinha tempo de fazer uma avaliação, de ir no fornecedor, né? De pegar todas aquelas métricas, aqueles indicadores, aqueles tópicos, aquele checklist e a gente colocar, né? E fazer uma automaçãozinha. Leonardo, que tipo de automação posso fazer? Hoje, uma automação muito simples. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Alguém aqui tem o chat GPT no WhatsApp? Dentro do WhatsApp? Vocês sabiam que vocês podem ter? Depois eu vou passar para o Luiz. Se o Luiz quiser, a gente libera para todo mundo. Você pode ter o chat GPT no teu próprio WhatsApp. E você fazer o quê? Criar um boot, um agente,
de que ele vai responder para você todas as suas demandas, todas as suas necessidades. Inclusive, hoje, a gente também tem uma solução, tá certo, Luiz? Que a gente criou o primeiro comprador robô automatizado, humanizado deste país, da América Latina também. A gente encabeçou isso. O que que ele faz? Ele faz todo atendimento. E eu crio algumas regras, algumas métricas, e eu pego a tua voz e eu gravo. E aí ele começa a transacionar, a responder, a conversar no WhatsApp. E aí tá ouvindo a tua voz, todo mundo acha que é você. Ninguém acha que é um robô. Então a gente já conseguiu fazer isso, já Ó, os está. compradores estão assustados, hein, galera? Na verdade, Não não foi, assusta a galera, Léo. não Calma. foi só comprador. A gente fez um pastor também. Ah. O pastor robô. Nós fizemos um vendedor robô. Então, nós fizemos todo tipo de robô que ele conversa, interage, manda áudio. Você nunca vai imaginar que é um robô. E ele responde 24 horas por dia, né? 7 dias na Ô, semana. Léo, eu estou imaginando que o pessoal de compras, eles estão ali falando assim, a gente pode criar um robô para receber os pedidos extras, as gerentes que ligam das unidades e perguntam se o fornecedor tá em rota de entrega. Porque a vida do comprador hoje, boa parte, é responder no dia a dia a operação, né? Dia a dia. Você pega aí o pessoal que não está em CD ainda, tem 150 contratos, né? No Brasil, 12 estados, 10 estados, muito pulverizado. E cada gerente está ligando para o comprador. Ó, meu frango não chegou, meu hortifruti vai chegar, então, até o gerente de suprimentos da Tempero está comentando o Emerson, né? Seria uma boa para o robô para os extras. Só para atender pedido extra. Então, na verdade, é o seguinte, são tudo parâmetros, né, que a gente cria. Mas pensa assim, ó, primeiro eu vou ter o robô, ele é o comprador robô. O que que ele vai fazer? Ele vai atender todas as demandas. E aí nós criamos critérios dizendo, por exemplo, compras emergenciais. Você trata dessa maneira, tá? E assim, pessoal, só para vocês entenderem, não é um chatbot. Qual é a diferença de um chatbot para um funcionário autônomo? Grava aí, escreve isso aí. Escreve isso aí. Funcionário autônomo, eu estou falando, galera. Não estou falando de chatbot. Chatbot, ele é um menu guiado, Luiz. Que ele fala assim, ó, por exemplo, diz que tal. Isso é um menu. E qual é o interesse desse chat? Te levar para um humano, um atendimento humano. O que eu estou falando para vocês, que a gente já colocou em prática, a gente não quer levar para o humano. A gente quer que ele comece e ele conclua a operação. Então, ele vai conversar, vai fazer trocação normal com você, e aí a gente cria critérios, né? Olha, se a pessoa falar sobre compras emergenciais, a gente pode colocar tags, palavras-chave, né? Se ele usar esse recurso, você pega e você vai respondendo. Ele tem a base do chat GPT e vários outros chats de conversação aí da vida, tá certo? Então, ele é muito rápido, né? Ele é muito inteligente. Cara, a gente colocou isso em contabilidade. Os caras são extremamente burocráticos. Ele já consegue fazer buscas no Google, ele consegue já fazer dados na planilha, ou seja, é um funcionário autônomo, literalmente, tá certo? E aqui eu estou trazendo uma dinâmica para a galera aí, que o Luiz falou o seguinte, ó, dá uma injeção, mas não fica só falando, faz eles serem mão na massa, porque no bootcamp o Luiz era mão na massa. O que era o bootcamp, né? De segunda a sexta eles estudavam, faziam o projeto e entregavam no sábado. Então, mão na massa. Dinâmica Prioriza 2026. Eu quero te dar aqui 4 breakouts curtos para ação prática sobre prioridade. O que tu vai fazer? Tá aí na tela. Eu quero que você faça isso se você puder agora, se não, faz no decorrer do dia. Mas façam. Simples. Ação principal. Responsável, prazo de 30 dias.
Porque nós precisamos nos comprometer. Ou seja, quer mudar 2026? Já coloque aí 4 ações simples e práticas que você precisa fazer com o teu time, que você precisa fazer na tua empresa, tá certo? Então tá aí na tela. Eu Persiga isso, né? gostaria que você fizesse realmente e executasse, né? Porque é isso que difere, né, as crianças dos adultos, tá certo? 3 ações imediatas. Um piloto de hiperautomação, mapear 10 itens críticos e lançar 3 pilotos de ações de inovação. Se comprometa com isso também. Leva isso para o teu time. Converse, traga a equipe. Ou seja, galera, nós temos um desafio. Vamos fazer uma automação? Automação da requisição, automação da gestão de fornecedores, automação da reunião mensal, automação dos meus indicadores. Qual é o tipo de automação? Galera, automação é você não precisar ficar lá colocando os dados. Né? Não é tu fazer uma planilha, você fazer um dashboard. Você sabe que uma das dores, falando disso, grande parte das empresas hoje que estão aqui não tem os portais de compras ainda, onde os fornecedores conseguem colocar os seus preços. Então, você já imaginou uma empresa com vários estados, vários fornecedores, várias tabelas e o comprador digitando preço na tabela? Esquece. Aí, meu amigo, né? Aí realmente você não vai ter tempo, né? Eu acho que esse é o mindset provocativo que eu acho que a gente tem que, os compradores aqui têm que ter e olhar. Lá atrás, quando a gente falava assim, poxa, eu trabalho pra caramba, o que você faz? Pô, eu passo dias digitando tabela, depois eu passo imprimindo ordem de compra. Cara, esquece. Isso não é para ser, isso é irrelevante. A empresa, o diretor, ele não vai querer saber disso, ele não vai olhar para isso. Então eu tenho que pegar os exemplos que você deu, ou o próprio portal de compras, que eu cheguei numa empresa outrora, comprando milhões e tinha uma equipe lá todo mundo digitando. Cara, isso não agrega, isso não traz valor, isso não tem. Isso aí já tem que ser já automatizado para que eu entre o quê? Na análise. Já o mais possível ainda, se eu puder ainda pegar a análise e usar uma IA, usar algo que já me dê, como você falou, cenário 1, 2 e 3, fechou, porque aí eu já vou direto naquilo que eu quero, né? Eu consigo ser estratégico, porque senão eu sou uma área realmente inflada de gente, cheia de processo repetitivo, cansa, no final do dia você está exausto, você não produziu, você não inovou, você não criou e você fala, pô, que comprador que eu sou, cara, ao longo do tempo, ao longo da carreira, ao longo de tudo, né? A gente já colocou alguns RPAs funcionais que eles compram sozinho. Toda a curva C e B. O que a empresa quis? Eu só vou trazer os meus compradores para fazer a curva A. Curva B e C, Só a compra já é automática. Como assim? Eu tenho um contrato de cobertura. Esse contrato de cobertura já está previamente negociado dentro do período anual, tá certo? A gente coloca um estoque de segurança. O próprio algoritmo, quando ele vê que isso cai, ele já starta um pedido automático para o fornecedor. O fornecedor entrega, pegou a nota fiscal para pagamento. O comprador ele não põe a mão. Algumas empresas já colocam isso na curva C e B disparado. Outras pediram que a gente criasse um critério. Olha, quando enviar, o meu comprador tem que dar o check. Ok. Tem uns que falam o seguinte, pô, até 100, vai comprando. Compra sozinho. Já chega sozinho. Não põe a mão. Ah, se passar de 100, aí eu tenho que dar o ok. show de bola. Tá certo? Mapear os 10 itens críticos. Ou seja, faça essa reflexão, galera. Quais são os itens críticos? Né? Você falou sobre uma coisa, né? Sobre a questão de o comprador ainda está fazendo um monte de coisa. Eu acredito que temos 70 empresas aqui, né? Ao vivo aí, ou dentro do contexto. Infelizmente, 80% dessa galera não ganha mais de 5 mil reais por mês de salário, né? Ou, eu não sei os líderes que estão aqui,
isso é uma média nacional, tá certo? O comprador está ganhando 2, 3, 4 mil reais de salário. Aí tu pega o cara de vendas, ganha 20. E por que isso? Porque o comprador não é estratégico. Ele é um tirador de pedido. Ele está lá. Então, o que eu faço? Eu pago 2, 3 mil de salário mesmo. E tá bom demais. Por quê? Porque ele está lá colocando pedido, né? A hora que tu consegue ser estratégico, você tem mais valor na mesa. Eu e algumas... Teve até alunos também que saíram, né? Teve alguns que saíram da sala do... Eu lembro o caso de um rapaz lá do Sul, do Mato Grosso. Ele pegou e falou o seguinte, que o dono da empresa só chegava lá de helicóptero, do agronegócio, e ele não falava com ninguém. Ele pegou, fez um dossiê, depois com as nossas técnicas, e pegou e falou o seguinte, eu preciso de 3 minutos de você para conversar contigo. Esses 3 minutos virou 3 horas. E ele tinha um salário de R$ 4.500, foi para R$ 8.000 o salário dele. Ele falou, o cara nunca ficou 3 minutos com alguém. E eu fiquei 3 horas. Por quê? Ele fez um dossiê, ele trouxe os dados, e ele falou, eu sei como nós vamos faturar mais de 1 milhão. E aí o cara falou, tu vai faturar mais de 1 milhão? Como que eu faço? Aí ele falou, então eu tenho que te mostrar. Ele falou, então mostra. Aí, e ele conseguiu mais do que dobrar o salário dele, tá certo? Lançar 3 pilotos de ações de inovação. Ou seja, nós te demos aqui uma overdose, um tsunami de informações. Qual é a inovação que tu quer praticar? Gente, inovação não é eu virar a empresa cabeça para baixo. Não, talvez inovação simples, mas coloque isso. Pega o seu comprador, sei lá, eu tenho um time de 2, 3, 5 compradores, dá esse desafio para eles. Olha, eu quero que você me apresente na próxima reunião uma ação de inovação do setor. Show. Né? Uma coisa simples e que você vai começar a fazer com que a galera, empresas de times de alta performance, Luiz, a gente faz reunião de feedback. O que é reunião de feedback? É legal para alguém aí que queira. Reunião de feedback é o seguinte, o pau come, não tem hierarquia, e lá, o que a gente quer? Trazer nível de maturidade. Não tem mimimi. Ou seja, tem uma reunião que a gente só pega os BO e joga. Por quê? Porque no dia a dia não dá para eu ficar de mimimi. Então, naquela reunião específica, é para o pau quebrar. Chama reunião de feedback. É uma inovação. Tá certo? Sim. E a pergunta que não quer calar. As suas compras estão preparadas para 2026? O seu setor, os seus colaboradores, os seus liderados, você está preparado? Então, olha só o que está acontecendo no caso do Foodtex. É isso que você sabe? Deixa eu no tempo. Você já viu sobre as Foodtex? Sim, acho que você vê. Olha lá. Tô morando no Zoom, né? Precisa de um cara desse. Você sabia que tecnologia e comida formam um par perfeito? As Foodtechs estão revolucionando o setor de alimentos e isso já impacta pequenos negócios como o seu. Foodtechs são empresas e startups que aplicam tecnologia em toda a cadeia alimentar, do campo à mesa, do delivery ao descarte inteligente. O objetivo? Inovação, eficiência e sustentabilidade em cada etapa. Elas transformam a produção com sensores e drones, otimizam o processamento com automação e entregam alimentos de forma mais rápida, segura e sustentável. Já ouviu falar de carnes à base de plantas? Ou das dark kitchens que só operam por delivery? Essas ideias nasceram em Foodtechs, assim como mercados autônomos e embalagens inteligentes. Pequenos negócios podem aproveitar essas soluções com criatividade, usando sistemas simples de pedidos, delivery inteligente ou parcerias com produtores locais. Com atitude inovadora e foco no cliente, seu negócio também pode crescer com as Foodtechs, tecnologia e alimentação, juntos moldando o futuro do setor. Quer impulsionar seu negócio com soluções inovadoras? Inspire-se nas Foodtechs e descubra como a tecnologia pode transformar sua atuação no setor de alimentos. Para ir além, acesse o material exclusivo do Sebrae RS e conheça
Muito legal, né? Então, para você que ainda não conhece esse termo, né? As food techs são startups que usam de tecnologias, tá certo? De diversas tecnologias de mercado para atuar no mercado de alimentos, tá certo? Pode passar, por favor. E aqui, o Luiz é muito exigente, pediu uns cases. Então, mão na massa, os cases rapidinho aqui para vocês, tá certo? A Foodstuffs, né? Ou seja, ela desenvolveu um RPA, né? Que devolveu a vida aos funcionários, sem precisar trabalhar nos fins de semana ou horários irracionais. O que que acontecia? Eles tinham umas tarefas administrativas, aonde 200 pessoas elas tinham que carregar manualmente esses extratos bancários lá no SAP. Foi justamente o que você falou, que fica lá o comprador, tal, tal, tal. Olha isso aqui, pessoal. Olha esses dados. 9.000 horas livres eles ganharam com essa automação. 200 lojas afetadas diretamente. E 11 processos foram automatizados com uma simples ação de RPA. Olha como muda, né, grotescamente isso, tá certo? Então, aqui é um outro da Sodexo, né? Associado aqui. É associado, tá ao vivo aí eles, mas eles já mostraram esse case para vocês? Não, isso é deles, internamente deles, né? Então nós estamos divulgando. É. Tá certo? Amplia experiência digital e restaurantes, né? Olha só, tecnologia pioneira no Brasil, detalhe em tempo real para o consumidor os nutrientes e os alérgenos de cada prato servido, né? Então, olha só que interessante, né, essa tecnologia. E realmente o consumidor atual, o jovem atual, a gente tem clientes que são jovens, eles querem saber se tem intolerância, se tem qual é o produto que está ali, ele tem essa necessidade de entender o que ele está comprando e possibilidade de comer ou não, até pelas questões de saúde, se ele vai querer ou tem algum problema com relação àquele produto, àquele item. Hoje isso está assim, é algo que cresceu muito aqui dentro. E o detalhe aqui, ó, é que essa tecnologia ela é inédita no Brasil, porque ela exibe em tempo real cada alimento disponível no buffet, valores nutricionais e também os ingredientes, tá? E com as presenças dos alérgenos. E aí, olha só, não sei se dá para ver, aqui em cima eles estão em português e aqui está em inglês. Então, você também consegue ter uma expansão, porque ele vai ter diversas traduções, diversos idiomas, múltiplos idiomas. Aqui também, nós estamos pegando aí eles, né? Eles estão associados. ainda bem que é associado, né? Avança a transição para a frota verde com o apoio da Superfrio. Então, o que eles fizeram? A companhia implementou novos veículos elétricos e também a carreta movida a GNV na frota logística de São Paulo. Esse objetivo, qual é o objetivo, tá certo? De eles reduzirem 34% a emissão. Olha que coisa linda. Esse ano. Então, para o ano que vem, vai mudar. Então, olha lá, veículos urbanos 100% elétricos e GNV. Então, é aquilo que a gente estava falando da reputação, da preocupação, o ESG, aquela situação toda. Tá certo? Aqui também tem um outro case bem legal, tá certo? Esse case, o que aconteceu? Olha só que legal aqui, ó. Gosto de ter a opção de fazer o pedido com antecedência, em vez de esperar na fila. O objetivo principal, preparar os clientes para fazerem pedidos pelo aplicativo. Então, o que eles fizeram aqui? Eles fizeram o seguinte, eles colocaram isso em uma rede de hotéis, tá certo? E o que eles fizeram? Colocaram o aplicativo e eu fazia o pedido de uma forma antecipada. Olha só o resultado, Luiz. 93% vendas para clientes impulsionadas por pré-encomendas. Olha que negócio surreal, galera. Pré-encomenda significa que ele já tinha toda a previsibilidade do que ele ia ter. Né? Ou seja, não tem surpresa. Praticamente quase 100% eu já tinha uma antecipação, vamos dizer assim. E aqui, eu não sei se o videozinho não vai, né?
Quando me perguntam o que que o comprador faz, né? E o comprador, ele faz o quê? Ele toca guitarra, toca violão, toca o bumbo, né? Faz de tudo um pouco, tá certo? E é lógico que eu não poderia trazer algo, né? Aqui na Berk, sem falar da Berk, né? Eu sei que a galera tá lá antenada no site da Berk, mas eu coloquei aqui, ó, atentar-se. No próprio site da Berk há alguns artigos, né? Alguns insights, né? Alguns insights bacanas que vocês precisam ver. E eu gostei muito desse aqui para trazer para vocês, né? Fatores que impulsionam esse crescimento, né? Ou seja, a retomada do trabalho presencial, a praticidade dos serviços deliveries e marmitas prontas, a expansão das redes de franquias e dark kitchens, a valorização da alimentação saudável e funcional e os segmentos em evidência. Olha que legal isso aqui. Culinária oriental movimentou 1,6 bi. E os famosos aí? Alimentos plant-based e refeições congeladas em prática. Então, a Berk, ela colocou essa postagem que eu acho que é Não muito sei se você interessante. agora, você que está um pouco na tecnologia, mas a gente trouxe um parceiro, a gente fez algumas reuniões, enfim, online. Hoje, ele produz o alimento, coloca a refeição toda dentro de uma marmita e com a tecnologia aplicada, ela fica durante um ano no estoque seco. Não precisa de cadeia refrigerada, não precisa de cadeia quente. Então, pode chegar pelo correio, pode chegar por qualquer caminho. Aí você fala assim, caramba, mas que loucura. Mas hoje, falando de refeições coletivas, quando você fala que você tem uma ceia com 10 pessoas na madrugada, aí o cara precisa lá deixar na geladeira, precisa colocar para regenerar, tal. Não, a feijoada, o arroz, o feijão. Então, hoje a gente tem, né, parceiros aqui, fornecedores que estão vindo com a gente, crescendo aqui dentro, mas já trabalhando fora da cadeia fria, fora da cadeia quente, por questões de custo, e com uma previsibilidade de um ano, e entrega com a entrega de caminhão seco, né? No caso, hoje é logística seca, que a gente chama. Não precisa de uma logística compartilhada, nada. Então, é um caminho aí que nós estamos cada dia antenado, olhando, né? Para o futuro, quebrando alguns paradigmas, aquela cultura nossa que já temos. Mas o futuro, eu falo que os fatores climáticos, os fatores globais, isso vai forçar a gente a uma tendência, como tudo que você trouxe. Eu sou comprador há 20 anos aqui na empresa, acho que vocês estão viajando. Não, a mudança está chegando. Quem acompanhar, andar na frente, correr, se preocupar, se antever, ser preditivo, como você falou, ok. Quem não, infelizmente, vai ter que ficar um pouquinho fora desse contexto. Tá? Vai ficar pra trás. Bom, pessoal, o tempo nosso é bem escasso, mas eu espero poder ter contribuído, né? O nosso intuito aqui, o Luiz sempre falou desde o começo, era provocar, né, Luiz? Exatamente. Era provocar a galera, e eu acredito que esses insights, esses dados, essas informações, vai despertar algo, né, no comprador, no executivo, porque existem muitas ações que é top-down, né, de cima para baixo, mas a gente precisa entender que é a gente que toca o mundo. Somos nós. Somos nós. Nós, eu, você, os compradores que estão aí com a gente. Né? Então eu quero desejar para você, meu amigo, um bom Natal, um bom Ano Novo. Eu quero que você, a BEC, todas essas empresas possam realmente mudar a economia do país no ano de 2026. E acredito que esses insights eu vou liberar o material para vocês, tá bem? Pode compartilhar com a galera e espero poder ter contribuído aí. Não, maravilha. Eu vou chamar lá no Rio de Janeiro agora uma carioca. Fica aqui comigo, não sai não. Fica aqui comigo. Aqui tem uma carioca que é a nossa vice-diretora. Cristina, cadê você? Você está online aí, né? Cristina? Sim, perfeito. Online, online. Tá me ouvindo? E aí, carioca, como vai? Tudo bem, tudo bem. Olha, eu vim hoje no caminho correndo, porque eu falei, o meu diretor me deu uma incumbência, tem que entrar online. Então, eu vim ouvindo, prestando atenção em tudo que o Léo falou, eu achei assim maravilhoso.
E tenho até algumas coisas para colocar, que eu Vamos achei lá, muito Cristina, por bom. favor, a sua contribuição é sempre importante, né? Você, com tantos anos de mercado, né? Com tantas experiências aí em empresas, né? Vocês estão em vários estados aí, vocês têm muito a contribuir com a gente e somar nessas trocas de experiência a cada reunião, a cada dia. Pode colaborar e contribuir com a gente aqui. Então, Léo, você falou uma coisa que me chamou muita atenção dentro do todo. Tudo foi muito importante, mas você trouxe um tópico que tratava de desenvolvimento de talentos. E dentro desse tópico você falou de competências comportamentais, né? Como empatia, liderança, negociação, inovação. Ou seja, você trouxe movimento. A gente não pode ficar parado, precisa se movimentar. E trouxe case de sucesso falando que uma empresa, você usou uma palavra-chave, devolveu a vida aos funcionários. E dentro do nosso segmento, né, nós que somos compradores vivemos direto sob pressão. Você também tratou sobre questão de pagamento, enfim. E existiram e existem momentos dentro das nossas empresas que as nossas situações financeiras como um todo, elas começam a impactar diretamente, o Luiz sabe disso, no nosso trabalho enquanto compradores. E eu fiquei pensando, gente, não existe CNPJ saudável com CPF doente. E eu tenho escutado muito a questão, uma frase que me chama muita atenção. A ambiência, ela muda a frequência. E nós, compradores, trabalhamos com dois ambientes, o nosso ambiente interno e o ambiente externo, sabe? E o ambiente interno, ele tem o poder de mudar o externo. E é muito bom essas reuniões com a ABERC, trazer pessoas como você, né, dentre tantos que vieram nesse decorrer de 2025, porque a gente percebe que a gente não consegue ver o todo. E muitas das vezes a questão é o ângulo, como é que a gente está vendo as coisas, como nós estamos olhando o cenário. E a nossa percepção, muitas das vezes, ela é limitada. E você falou algo muito interessante. Chega um momento na vida da gente, como comprador e qualquer outra função que você tenha, que você precisa mudar de lugar. E eu me fiz uma pergunta, eu quero fazer para os meus colegas, né? Qual é o ambiente que você quer ser? Que ambiente você quer ser? Em qual pilar você quer trabalhar? E eu tenho entendido Em uma qual coisa, frequência, né, Cris? Em qual frequência, né? Qual a porque frequência? porque é como você está dentro. Então, eu tenho aprendido algo em meio às dificuldades e os desafios de 2025, tanto pessoais como coletivos, quanto enquanto CNPJ, eu aprendi que se eu trabalhar pelo propósito, se eu trabalhar o meu trabalho transformar a vida de alguém, eu tenho uma motivação diferente. E eu Que preciso legal. disso. Eu preciso trabalhar pelo propósito. Eu preciso acessar a minha melhor versão. E eu fui buscando isso que eu consegui vencer e chegar aqui em 2025 para 2026. E eu queria deixar para os compradores a seguinte colocação, sabe? A superação, eu escrevi isso, esteve presente em cada etapa na adaptação, como foi dito aqui, a novas demandas, na busca por soluções criativas e no profissionalismo com que nós seguimos em frente. Mesmo diante de tantas incertezas, isso diz muito, mas muito sobre quem nós somos e sobre a força coletiva que, enquanto compradores, independente das empresas que nós representamos, a gente construiu junto. E a gente encerra esse encontro hoje com uma palavra, esperança, do verbo esperançar. E em um mercado que é tão desafiador, é, inovador e, como o Léo trouxe, sustentável, a gente precisa valorizar o diálogo, a gente precisa manter o diálogo aberto, como sempre foi aqui, né, Luiz? Você sempre fez questão disso, um diálogo aberto, respeitoso e construtivo. E eu vejo que a Berk ela segue firme aí em conectar, orientar, representar cada comprador que está aqui nessa reunião e os que não estão também. E isso é parte fundamental para a gente. Eu vejo isso como uma grande importância, né? E isso também me traz, e eu quero compartilhar isso com meus colegas, né? Que a gente leva desses encontros não apenas informações, mas a certeza de que juntos a gente é mais forte. Um grande beijo para Uma todo mundo. salva de palmas aí para a dona Cristina Peçanha. Essa carioca. Pegando esse gancho, né? Por que que a Apple
ela se tornou essa marca. Se você olhar o Golden Circle dela, é porque ela muda o status quo. Por que que a Harley Davidson se tornou essa marca? Porque é uma moto que nem outra. É porque ela traz aquele propósito da liberdade. Eu quero ser livre. Então, o que foi dito aqui, né, para consolidar isso é tenha mudança de mindset, né? Ou seja, a primeira pergunta é: você gosta de ser comprador? Você ama essa profissão? Enquanto eu era comprador, eu amava, para mim era o melhor setor. E olha, eu fazia muita coisa ali dentro, por quê? Porque eu falava assim, cara, esse setor é o melhor, esse setor é o que dá fruto, esse setor é o que gera valor, né? E eu consegui chegar no nível, e agora acho que alguns vão ficar com uma inveja, eu consegui chegar no nível que eu não tinha trabalho para casa. O meu trabalho era dentro do expediente. E uma das Que coisas é raro, né? e uma das coisas que eu fiz, gente, eu compartilhei aqui nos bastidores com o Luiz, eu hoje não abro mão, assim, tipo, a minha família, né? O meu filho. Eu não tive, ele está encerrando, mas assim, eu não tive um pai, né? Eu não tive um mentor, eu não tive um amigo, e eu faço questão hoje de estar com meu filho. E eu, por um período, parei a minha carreira executiva e eu falei o seguinte: eu quero fazer a agenda do meu filho, né? E assim, eu tô na praia, eu tô no churrasco, segunda-feira eu tô no churrasco, né? Então, assim, por que isso? Porque eu entendi, né, o que foi dito aqui, o propósito, né? Então, assim, precisa entregar, gente. Lá no Vale do Silício, o pessoal é o quê? O pessoal tá tomando cerveja, tá tomando uísque, vinho, só que tu olha no computador, tá todo mundo Harvard, tá todo mundo. Eles entregam. E a pergunta é: será que eu estou entregando? Desculpa interromper, Léo e Luiz, mas é como foi dito aqui, nós não estamos tratando de religião, mas é aprender a acessar a nossa melhor versão em Deus para, assim, de fato, experimentar o verdadeiro sabor da liberdade. Porque em Deus é possível, independente das nossas provações, nós sermos livres, sabe? É isso. Que legal demais, gente. Fantástico o encontro, Léo. A casa sempre vai estar aberta para você, como sempre aqui com a gente. Muito obrigado, tá, pela sua participação. Cris, não tenho palavras, né, para agradecer também você, essa mensagem final, uma pessoa que sempre contribui. Claro que o abraço aqui, a gratidão, a gente deixa, olha, para todos, são mais aí de, se for aí colocar milhares e milhares aí dentro, né, somando todos os compradores, todo o pessoal do time de compras, que ajudou a gente a fazer desse ano, né, a comissão de suprimentos, né, como a gente olhava lá atrás, empresas divididas, empresas que não colocavam aqui ideias, empresas que não compartilhavam, empresas que eram rivais uma da outra. Hoje nós, como compradores, a gente vê o quanto a gente vê uma união ali no grupo, independente do estado, independente da indicação, do apoio, da ajuda. Isso é muito legal, isso fortalece o mercado, fortalece a cadeia de fornecedores, isso fortalece os nossos clientes e essa rede, né, essa rede do bem, essa rede positiva. Obviamente que a concorrência vai existir nos comerciais, na licitação, no dia a dia, isso vai existir, mas é um mercado que só cresce, é um mercado que a cada dia tem mais de 50% ainda de empresas que não trabalham com empresas de alimentação, elas são autogestão, tem mais de 30, 40% de hospitais que ainda não estão com empresas como as que estão aqui na Berk. Então, o mercado ele é gigante, mas o que faz a diferença é nós, compradores, estarmos unidos, buscando todos esses insights, transformar eles em produto, transformar em sistema, transformar em tecnologia, em resultado. Mas isso depende de cada um. E nós, como falamos, tivemos muitos desafios esse ano, mas conseguimos superar todos, como a Cris falou, através dessa fé, através da perseverança, através do esforço, né? Chorar menos, reclamar menos, valorizar mais, ser muito grato a tudo que temos. E para o ano que vem, o que eu desejo para nós é que não seja só uma virada de ano, mas que seja uma virada de mindset, que seja uma virada dentro, como a Cris falou, muito dentro. Porque de dentro para fora eu transformo tudo. Eu transformo o ambiente de compras,
eu transformo a minha empresa que de repente está passando por uma situação de turbulência, eu transformo tudo, a minha casa, meu casamento, meus filhos, a minha família, mas de dentro para fora. E que essa fé, né, não é essa religião, não é essa placa, essa fé, essa força, essa esperança, essa alegria, essa condição esteja dentro de cada um de vocês, independentemente do que você vê ou sente, mas apenas creia e coloque em prática. Não espere que o quê? Vai virar o ano, as metas vai mudar, o mercado vai ficar legal, tudo vai dar certo, virou o ano, tudo aconteceu. Não, se as atitudes, se o departamento, se o mindset, se as ações, se dentro nada mudar, e não espere por ninguém. Como o próprio Léo disse, olha a história, né? Eu também não tive pai, tá, Léo? Também tive essa experiência, também não tive pai. Mas aí, e daí? Eu vou reclamar, eu vou colocar culpa no mercado, no clima, nisso? Não, pessoal. Não vamos colocar culpa em ninguém. Vamos arregaçar as mangas, como sempre fizemos. Vamos botar para quebrar e fazer desse ano de 2026 o melhor ano da nossa empresa, o melhor ano da nossa... Nós, como profissionais de compras, o melhor ano na família. Tudo está na nossa mão. Com a direção, a sabedoria que vem do alto, a força que vem do alto, somado às atitudes que você vai colocar em prática, nós vamos fazer tudo dar certo. Eu deixo um abraço carinhoso para vocês aqui. Encontro vocês em janeiro, não em fevereiro, em janeiro já. Nós vamos nos encontrar novamente, tá bom, Cris? Combinado? Posso falar algo aqui? Por favor. Com a fala da Cris, eu fiquei até emocionado aqui, tá? A gente somos cristãos, né? A gente não está falando de religião aqui, mas estamos falando de Deus. E enquanto a fala dela, eu vi uma roda da vida. E a gente já treinou mais de 1.000 pessoas, né? E aí o que eu quero abrir aqui, tá? De uma forma gratuita, cada um aí que quiser fazer um desenvolvimento pessoal, eu vou estar à disposição. Pode liberar o meu contato, porque enquanto a Cris estava falando, tocou no meu coração. Precisamos buscar o equilíbrio. Não adianta tu ser nota 10 no trabalho e tu tá com nota 3 em casa. Não adianta você ter nota 10 espiritual e você tá com a tua saúde nota 2. Então, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, mais de 1.000 pessoas a gente já desenvolveu. E com essa fala da Cris, tocou no meu coração, então eu queria presentear todos vocês. Isso foi agora, tá certo? Não tava Tinha combinado não, hein, gente? É verdade. Para quem quiser, pode passar o meu contato pessoal, tá? Eu vou ter o prazer de fazer um desenvolvimento pessoal, tá certo? Com a metodologia DISC e com a Roda da Vida, para que você saia e consiga ter esse equilíbrio da tua vida pessoal, emocional, espiritual, profissional, financeira, saúde, social, dentre outros. Legal. Obrigado. Vou presentear todo mundo aí. Vou compartilhar no grupo, tá, pessoal? A apresentação vai chegar por e-mail também. Gente, desculpem um pouquinho, passou da hora, mas não tem como, né, Cris? Não tem como, né? Compradores juntos, sim. A gente está aqui, pessoal, não tem como. Dá vontade de passar a tarde toda. Mas, pessoal, vamos voltar aí à luta. Sucesso para vocês todos. Um final de ano maravilhoso e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.